paz do Senhor, meus irmãos, mais um dia, mais um vídeo. Hoje nós temos um assunto novo nesta sequência que temos feito a respeito das coisas lá do princípio, né? Tentando responder, ou pelo menos dando uma ideia do que aconteceu durante a criação, ou mesmo antes da criação. Começamos falando sobre a existência de Deus, sobre o que pensam as pessoas, sobre o que é crido, né, tanto no mundo cristão como no mundo secular. E hoje nós temos mais um tema nesse sentido. Quero meditar junto com os irmãos, tá, a respeito da luz do primeiro dia. Portanto, esse vídeo tem como título isto: Entendendo a luz do primeiro dia. Então, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 3, está escrito: Então disse Deus, haja luz, e houve luz. E aí vem uma pergunta: que luz era essa criada por Deus no primeiro dia da criação, se o sol e a lua só foram criados no quarto dia? É uma dúvida. Que luz é esta? Bem, a luz criada por Deus no primeiro dia não era o sol ou a lua, evidentemente, mas como a primeira manifestação da ordem divina sobre o caos. Os primeiros versículos da Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre o abismo. Lembrando que a mesma palavra para espírito, que é traduzida como espírito, é a palavra também traduzida como vento, como sopro, né? No hebraico, no texto original, no hebraico, o aramaico, hebraico, é ruach. Não sei se esta é a pronúncia correta, mas é ruach, que significa vento, ou sopro. Também é usada para espírito. Então, se é um vento, e a ideia de um vento forte soprando sobre o abismo, ali a Bíblia apresenta um caos. Deus criou a terra e ela se tornou um caos. Alguém ou alguma coisa provocou este caos, mas este não é o nosso assunto. O fato é que a terra estava um caos. Então disse Deus, haja luz, e a luz se fez. Então, essa luz criada era a primeira manifestação da ordem divina sobre esse caos. Muitos estudiosos entendem que ela simboliza tanto a luz física quanto a revelação espiritual e a presença de Deus. Disse Deus, haja luz, e a luz se fez. Aqui, Deus cria a luz antes de qualquer fonte física, como o sol ou a lua. Essa luz inaugura o ciclo de dia e noite. A luz simboliza a revelação divina, a verdade, a bondade de Deus que dissipa o caos e a escuridão. No Novo Testamento, Jesus é chamado de a verdadeira luz do mundo, conectando a criação com a redenção. E no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, está escrito: de novo, Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, o primeiro dia, luz primordial, manifestação direta da ordem divina. No quarto
dia, a criação dos luzeiros, sol, a lua, as estrelas, que passam a regular o tempo, estações e marcar dias. Né? Isso está lá em Gênesis capítulo 1, versículos 14 a 19. Então, a luz inicial é a própria presença de Deus refletindo a sua glória e a verdade. Deus é luz, diz a palavra. 1 João 1,5, o apóstolo diz: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, essa luz espiritual representa a revelação, a ordem e a bondade, não apenas brilho físico. Em Gênesis 1, 3 a 5, enfatiza que Deus viu que a luz era boa. Alguns estudiosos sugerem que foi uma energia cósmica inicial necessária para organizar o caos. Gênesis 1, 2 e 3 descreve o Espírito de Deus pairando sobre as águas. E nós vemos que essa ordem de Deus, haja luz, foi o primeiro ato criador visível. A luz foi o primeiro elemento físico trazido à existência antes de qualquer forma material. A luz permitiu distinguir dia e noite, estabelecendo o ritmo do tempo antes dos astros. Gênesis 1, 5. Essa diferença, irmãos, mostra que a criação não depende dos astros para existir. Deus primeiro estabelece a luz como símbolo de vida e ordem, e só depois cria os instrumentos, o sol, a lua, as estrelas, para governar essa luz. Muitos teólogos veem nisso a mensagem de Deus. Deus é a fonte última da luz e da vida, e os astros são apenas meios secundários. Muitos rabinos ensinam que a luz do primeiro dia não era física, mas espiritual, chamada luz oculta. Essa luz, ela teria iluminado o mundo de forma perfeita, mas foi escondida por Deus para ser revelado apenas no fim dos tempos aos justos. Temos ali, lá no livro do Apocalipse, quando fala, no final de Apocalipse, quando fala da Nova Jerusalém, está escrito que lá nós não precisaremos da luz do sol, porque o Cordeiro é a sua luz. Então temos ali uma manifestação do Cristo, a verdadeira luz, o Verbo, o Logos. Sim, o sol e a lua, criados no quarto dia, são apenas instrumentos secundários. A verdadeira luz vem de Deus. Nós vemos alguns dos pais da igreja, dentre eles Agostinho e outros, viram essa luz como a própria presença de Cristo, o Verbo, que ilumina todas as coisas, como está escrito em João 1,9. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9. Lá está escrito: a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. Então, Jesus é a verdadeira luz. Jesus estava lá na criação. A verdadeira luz, essa que veio com
com a palavra de Deus, haja luz, essa luz se fez Jesus Cristo, é a luz do mundo, a verdadeira luz que ilumina todo homem. É Jesus. Na teologia moderna, alguns interpretam como uma ordem cósmica inicial, que seria Deus estabelecendo tempo e espaço antes de criar os astros, porque antes da criação não havia tempo e espaço. O tempo e o espaço foram criados por Deus para que fosse possível toda a criação de todo o universo, a criação da Terra e a nossa criação. Então, Deus no início, antes de qualquer coisa, ele cria o tempo e o espaço, para que dentro desse tempo e do espaço ele crie a terra e os céus. Na cosmologia contemporânea, alguns estudiosos sugerem que pode ser entendido como energia primordial ou radiação inicial antes da formação dos corpos celestes. Mas nós sabemos que a luz primordial, a luz do primeiro dia, aquela luz é o próprio Jesus Cristo. É o próprio Cristo, o Verbo, o Logos, o Verbo de Deus, que mais tarde ele veio ao mundo. Como o Evangelho de João diz, o Verbo estava no mundo e o Verbo era a luz dos homens. Essa luz. Então nós temos uma síntese aí. A luz do primeiro dia é vista de três formas principais. Primeiro, espiritual, que fala da manifestação da glória de Deus. E a glória de Deus é Jesus. Segundo, escatológica, uma luz reservada para o futuro. Essa luz, ela que iluminava a terra de modo perfeito, voltará a iluminar a terra de forma perfeita, de modo perfeito, na Nova Jerusalém. E nós sabemos que essa luz que ilumina a Nova Jerusalém, ou que iluminará a Nova Jerusalém, é o Cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. É o Cristo de Deus, é o enviado, o Messias, aquele que Jesus prometeu para salvar a humanidade. Em terceiro lugar, o estado cosmológico, que seria uma energia ou uma ordem primordial, que é uma ideia de estudiosos contemporâneos, né? Mas uma coisa nós temos: todas essas formas convergem na ideia de que Deus, e só Deus, é a fonte da luz e da vida, não os astros. Por isso não podemos adorar os astros. Os povos sem Deus, povos pagãos, geralmente adoram o sol, adoram a lua, adoram tantas coisas, mas é Deus que é a fonte da luz e da vida, a luz perfeita que ilumina todo homem, Jesus Cristo, que veio a este mundo e morreu pelos pecadores. Essa luz primordial, essa luz do primeiro dia, é claro que é Jesus. É claro que é. Não é assim que diz a canção? Essa luz, é claro que é Jesus. É Jesus, irmãos. Jesus que estava lá na criação, criando as coisas, criando os céus, criando a terra, criando toda a natureza, as árvores, as plantas, criando os animais, criando o homem. Para reinar naquele
naquele paraíso, naquele jardim maravilhoso que foi criado só para nos colocar lá. E por causa do pecado, essa luz foi oculta por Deus, para que ela só volte a brilhar lá na Jerusalém celestial. Essa luz é Jesus. Essa luz é Jesus. Jesus está no mundo, Jesus está aqui, mas essa luz que ele emana, não emana por enquanto de forma completa e total, porque nós temos que escolher ser salvos ou não primeiro, temos que nos arrepender. João Batista, quando veio preparando o caminho do Salvador, ele dizia: arrependei-vos, porque próximo está o reino de Deus. Mas naquele dia, depois que Jesus voltar, após o milênio, essa luz brilhará fisicamente, visivelmente, na vida de cada um dos que que fizerem parte da igreja, do corpo do Senhor. Essa luz, é claro que é Jesus.